Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, sou o Daniel Matheus Ladeira, tenho 25 anos, sou graduado em História e atualmente faço graduação em Teologia na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana. Hoje eu gostaria de dar continuidade em alguns vídeos que nós estamos fazendo a respeito da teologia sistemática. Nós começamos então a trabalhar um pouco sobre a obra de teologia sistemática do Paul Tillich, que é um teólogo e um filósofo aí alemão bastante interessante, né? Ele é existencialista, ele tem uma influência muito forte do Nietzsche na sua filosofia e na sua teologia. E hoje eu gostaria então de continuar dentro dessa área, né? Nós não vamos trabalhar a teologia sistemática do Paul Tillich, mas nós vamos trabalhar a teologia sistemática de um outro autor, um teólogo também alemão, que produziu muito, né? Produziu algo relevante dentro da teologia sistemática, que é o teólogo Pannenberg. Então é interessante da gente ler esse autor também dentro da teologia sistemática. O texto que eu vou comentar com vocês é o capítulo 2 da Teologia Sistemática do Pannenberg, e o volume é o volume número 1. Então, o volume da Teologia Sistemática 1, capítulo 2, Teologia Sistemática, o autor é o Pannenberg. Capítulo 2 ele fala sobre a ideia de Deus e a pergunta por sua verdade, né? Então, basicamente é o seguinte: para a gente começar a pensar a teologia, a gente precisa, primeiramente, saber o caminho que nós vamos percorrer, né? De onde nós começamos essa ideia de Deus, né? Como é que ela começa? Como é que ela surge? Como você fundamenta ela? Lembrando que fundamentar dentro da teologia não tem como nós falarmos como dentro das ciências exatas, né? Ou dentro das ciências biológicas, ou algo do tipo, porque a fundamentação da teologia seria mais ou menos próxima de uma fundamentação da própria filosofia e das ciências humanas, que são fundamentações que muitas vezes não se encaixa naquele paradigma moderno, né? O paradigma do empiricismo, né? O paradigma da compreensão total daquilo que você busca compreender. Então é interessante nós fazermos essa ressalva. Porém, não é porque não seja uma ciência exata que a teologia, a filosofia e outras ciências humanas não têm algo a dizer para nós, correto? Ao contrário disso, né? Ao contrário disso, nós devemos buscar esse tipo de conhecimento, senão nós perderíamos muito em fazer uma escolha pura e simplesmente científica, ok? Perderíamos a própria arte, né? A própria filosofia, enfim, uma série de contribuições aí de outras determinadas áreas do conhecimento. Áreas do conhecimento eu prefiro chamar de discurso, né? De outros discursos. A ciência ela não é nada mais que um discurso. Desde Jean Lyotard nós podemos ver exatamente isso, né? Que a ciência ela é um discurso sistematizado. Mas vamos lá então para a nossa Teologia Sistemática, volume 1, do autor Pannenberg, capítulo 2, que diz a ideia de Deus e a pergunta por sua verdade. A primeira coisa que o autor traz para a gente é a ideia de que o debate sobre Deus no mundo das ciências seculares ele se tornou um debate um tanto obsoleto, né? Marginal, no sentido de que as pessoas diziam basicamente o seguinte: por que nós vamos investir tanto tempo nisso, certo? Sendo que nós não vamos chegar a lugar algum. Basicamente o seguinte: nós poderíamos pensar sobre emoções, né? Nós poderíamos pensar sobre sensações ou qualquer coisa que fica no plano do psíquico e do metafísico, vamos assim dizer. Nós poderíamos pensar essas questões, esses elementos, mas ainda assim a gente teria um respaldo, a gente
chegaria a algum lugar, né? Seria possível a algum lugar. Agora, dentro das ciências seculares, tais como a sociologia, a filosofia, a própria história, na modernidade, né, o surgimento das ciências, o debate sobre Deus tornou-se um debate marginalizado, né? Então, não tem por que a gente investir muito tempo a respeito dessa discussão sobre Deus, sobre os divinos, sobre o próprio sagrado, sendo que a gente não vai chegar em lugar algum. Aí o autor traz para a gente o seguinte, que o Karl Rahner, que foi outro filósofo e teólogo aí, ele diz assim, a palavra Deus, para nós hoje, na contemporaneidade, parece meio que um rosto cego, né? Você vê a silhueta de um rosto, você vê a forma de um rosto, quando a gente diz Deus, mas ao mesmo tempo é um rosto cego, é um rosto sem imagem, embaçado, é, que você não consegue discernir muito bem, né? Então, ele diz o seguinte, pretensões de verdade de afirmação a respeito de Deus sequer são dignas de uma discussão pública séria. Então, basicamente, dentro das ciências seculares, o debate sobre Deus tornou-se marginal porque ele é um debate a respeito de algo que você está cego, de algo que você não enxerga, como Karl Rahner diz, mas ele também tornou-se obsoleto e marginalizado porque o debate ou a própria palavra Deus, ela se tornou algo do âmbito do privado e não mais do debate público. Então Deus tornou-se algo meramente, puramente subjetivo. Subjetivo no sentido de que cada um pensa de uma forma, cada um vê de uma determinada maneira, e o debate público então ficou para as coisas que nós poderíamos ter algum tipo de resposta. Isso dentro das ciências seculares. Então, o autor ele diz para a gente o seguinte, a própria palavra Deus, ela é importante nós começarmos a pensar a partir do momento que a gente quer fazer uma teologia, né? Nós precisamos de começar a pensar a palavra Deus porque ela é o fundamento de tudo aquilo que foi propagado dentro do cristianismo, né? Nós estamos tendo uma abordagem aqui de um teólogo, nós estamos tendo uma abordagem de um teólogo cristão, mas poderiam ser feitas outras teologias em outras determinadas tradições e religiões, certo? Mas como nós estamos trabalhando um autor cristão, ele vai dizer para a gente o fundamento da palavra Deus, ela é um fundamento importante, ela é um fundamento que é dela que surge todas as outras derivações, né? O próprio cristão ele precisa de entender um pouco a respeito da palavra Deus, porque o próprio Cristo anunciara algum tipo de Deus, certo? Ele dizia a respeito de algum tipo de Deus, que é isso que a teologia de alguma forma vai buscar cavucar, né? Vai buscar pensar a respeito. Então vamos lá. O autor ele vai dizer o seguinte para a gente. Uma primeira tentativa que as pessoas podem fazer para tentar começar o debate e a discussão a respeito de Deus é a questão da experiência, né? É a questão da experiência, porque como é que você conhece Deus, né? Através da experiência. Então isso é basicamente importante para a gente e eu pretendo fazer isso em uma outra aula, sistematizando os tipos ou os conceitos de experiência que ele vai tratar. Mas basicamente o que a gente precisa de entender é que o autor, primeiramente, ao fazer a aproximação do debate a respeito da ideia de Deus, ele faz a proposta para a gente, então, de que nós deveríamos nos aproximar do conceito de experiência, né? O conceito de uma experiência religiosa, ok? Nós não temos, então, o fundamento, né, do empiricismo das ciências modernas e tudo mais, mas nós temos aí, nós chamamos então para o debate, para iniciar o debate, a discussão a respeito da ideia de Deus, a experiência religiosa, e é sobre isso que eu pretendo falar na aula posterior. Mas basicamente a ideia desse primeiro vídeo seria uma introdução para dizer o que o autor está dizendo para a gente
por que, que o autor está dizendo para a gente que Deus tornou-se na modernidade, dentro do paradigma moderno das ciências seculares, um debate marginalizado, um debate esquecido, né? Um debate despreocupado, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.